meu nome é Nina, eu sou especialista em IELTS e hoje eu trouxe para vocês as dúvidas mais comuns que os alunos têm em relação a essa prova. Então se prepara para entender melhor como a prova funciona e para desmistificar algumas ideias esquisitas que rolam na internet. Bom, se você fizer uma pesquisa rápida na internet sobre o IELTS, você vai encontrar muita gente e muito site vendendo truque, vendendo uma lista mágica de palavras ou de estruturas que se você usar no speaking ou no writing, você vai pular de 5,5 para 8, você vai pular de 6 para 8. Gente, a prova não funciona desse jeito e não tem truque, não tem o que no Rio a gente chama carinhosamente de migué. Não tem migué, você tem que realmente ter um nível de inglês compatível com a nota que você precisa tirar. O IELTS ele funciona como uma espécie de prova de nivelamento internacional. Então você faz essa prova para comprovar para instituições lá fora que você tem um determinado nível de inglês. E ela é muito bem feita. Então não tem truque e nem lista mágica aleatória da internet que se você memorizar, se você decorar, vai te fazer tirar nota X ou nota Y. Não cai nessa, ok? Uma ideia que também confunde muitos alunos é a ideia da complexidade. Tem muita gente que acredita que quanto mais complexo o seu texto, melhor. Bom, a gente precisa entender o que eles querem dizer por complexo, tá? De forma alguma, o seu texto deve ser difícil de entender. A ideia aqui não é expressar as suas ideias de uma maneira que seja muito complexa, entende? Que seja difícil de entender. Complexidade aqui nesse contexto é complexidade gramatical. O que eu quero dizer com isso? Frases que são gramaticalmente falando complexas. O que são frases complexas em inglês? São aquelas frases que têm duas ou mais orações, sendo que uma delas é uma oração independente, ela funciona sozinha, e as outras dependem. Então, para você ter uma ideia, estruturas como when, while, who, if, despite, unless, são estruturas que fazem com que você forme uma frase em inglês que é considerada uma frase complexa. Então, cuidado, porque de forma alguma seu texto deve ser difícil de entender. A ideia em si, ela tem que estar muito clara e muito bem apresentada. Uma dica que eu te dou para manter o seu texto claro é menos vírgula e mais ponto. Se você entender isso, já é 50% do caminho andado. Aqui no Brasil, a gente tem muito vício na escrita de escrever frases longas demais. Isso tem um resultado catastrófico no seu texto. É muito difícil acertar a pontuação de frases muito longas. Então, pensa nisso. Menos vírgula e mais ponto, ok? Um mito muito grande que para nós brasileiros chega a dar até faniquito quando a gente escuta é que a gente não pode de forma alguma dizer eu, né, em primeira pessoa no texto, né, usar a palavra I. Gente, muitas vezes a questão está perguntando a sua opinião. Está te dizendo assim, hoje em dia as crianças passam mais tempo no celular do que antigamente. Você acha que isso é positivo ou negativo? Eles estão diretamente perguntando a sua opinião. Então é lógico que você pode falar I believe, ok? I prefer, I think. Você pode usar sim a primeira pessoa se o texto está pedindo a sua opinião. Se o texto não está pedindo a sua opinião, você não precisa dar. Simples assim, ok? Uma outra dúvida frequente é em relação às linking words. A gente tem que usar as linking words ou não? Bom, linking words são as palavras que a gente usa para conectar as ideias no texto. Então, é muito importante que sim, você use linking words. E aí a gente costuma ter dois cenários muito problemáticos. Aquele cenário onde a pessoa não usa nenhuma linking word, ou seja, o texto dela é uma lista de frases que não se conectam. E o outro cenário problemático é quando a pessoa começa toda a frase dela com uma linking word. E por que isso é ruim? Porque o texto fica muito repetitivo, ele se torna difícil de entender. Ao invés de você estar ajudando, você está dificultando o leitor. Então, o que a gente está buscando aqui? Um equilíbrio. Então, na hora que você estiver praticando para o writing, leva isso em consideração. Quais são as linking words que você está usando, com que frequência, e evitar não usar nem de menos e nem de mais. A última vez que eu fiz o IELTS, eu fiz no computador para experimentar, ver como é que funcionava o IELTS no computador. E logo depois que acabou, eu prestei atenção em umas pessoas que estavam conversando sobre a prova de writing. E uma delas fez um comentário que é um dos erros mais comuns, que eu fui muito bem na prova de writing, eu escrevi 450 palavras. Gente, um texto enorme não significa um bom texto. O IELTS te dá um número mínimo de palavras, 150 para Task 1 e 250 para Task 2. Ou seja, teoricamente, você não vai ser penalizado se você escrever mais do que 250. Esse é o mínimo. Só que, se você escrever demais, a chance de você sair do tema é muito grande. A chance de você se repetir é muito grande. E você precisa levar em consideração que você tem 1 hora total.
uma média de 20 minutos para Task 1 e 40 minutos para Task 2. Se esse cidadão escreveu 450 palavras em 40 minutos, eu te pergunto, ele teve tempo de procurar erro de pontuação, procurar erro de spelling? Lembra que você tem que interpretar a questão, fazer um esqueleto e planejar as suas ideias, organizar os seus argumentos, escrever o seu texto e checar ele procurando erros de ortografia, erros de pontuação. Esse rapaz que escreveu 450 palavras provavelmente não teve tempo de checar o que ele fez. E a chance dele ter deixado vários erros para trás é enorme. Então é importante você praticar e ficar sempre dentro de uma média de palavras que gire aí em torno de 280 e 320, ok? Uma outra questão muito comum que eu vejo nos writings dos meus alunos é esse pavor que a gente tem de repetir palavra. A gente acha que a gente não pode repetir palavra de jeito nenhum. Gente, algumas palavras têm vários sinônimos. Então vamos supor que no seu texto você está querendo dizer que algumas pessoas pensam de um jeito, outras pessoas pensam de outro jeito. Existem várias formas de você falar isso em inglês. Você pode falar some people believe, some people argue, some people claim. Então essas estruturas você pode sim parafrasear porque elas são equivalentes. Só que muitas vezes nessa tentativa de trocar uma palavra pela outra, a gente acaba usando palavras que não fazem sentido. Elas não representam exatamente a mesma coisa. Não são usadas daquela maneira. E aí o seu texto fica super confuso. Então, uma coisa que eu sempre suplico para os meus alunos é, se você não tiver certeza que aquilo é equivalente, que aquilo é um sinônimo, não troca. Repete. Acredita em mim, vai ser melhor repetir aquela palavra que você já usou antes no texto do que trocar por uma outra palavra que não faz sentido ali. O resultado na prática dessa substituição desenfreada é muito ruim, porque você perde ponto de vocabulário, muitas vezes você está usando palavras com as quais você não está familiarizado, então você erra a gramática em volta dessa palavra. Isso vai interferir no sentido do seu texto. Então são vários critérios de correção que acabam sendo afetados quando você comete esse erro. Muito cuidado. Algumas palavras você vai ter que repetir ao longo do texto. Então, por exemplo, se você está escrevendo um texto sobre meio ambiente, não dá para ficar tentando substituir a palavra environment, porque a palavra environment não tem sinônimo perfeito. Não adianta você tentar usar nature, world, plants and wildlife. Não é a mesma coisa, não vai funcionar. Então é melhor você repetir a palavra environment, ok? Outra pergunta muito comum é em relação às contractions. O que são contractions? É quando a gente usa, por exemplo, isn't ao invés de is not, ou aren't ao invés de are not, don't ao invés de do not. E tem muita gente que acha que a gente não pode usar essas contractions de jeito nenhum na escrita. Isso é parcialmente verdade. Vamos lá. A essay é sempre um texto formal, então nela a gente nunca usa essas contractions, ok? Porque elas são muito informais. Na Task 1 do Academic IELTS, você vai ter que escrever um relatório sobre um gráfico, lembra? Nesse texto, você também não deve usar contractions, porque ele também é um texto formal. Só que, na Task 1 do General IELTS, você vai escrever uma carta. Quando essa carta é uma carta de reclamação, ou uma carta para o seu chefe, uma carta para o prefeito da cidade, ela vai ser sempre formal. E, mais uma vez, a gente não deve usar as contractions. Só que às vezes eles pedem para você escrever para um amigo. Você está escrevendo uma carta para um amigo, porque, por exemplo, você está se mudando e você quer dar para ele algum móvel que está sobrando lá na sua casa. Como você está escrevendo para o seu amigo, a ideia é que você seja informal. E aí você não só pode, como deve usar as contractions, ok? Então, recapitulando, se você está fazendo General IELTS e na Task 1 você tem que escrever uma carta para um amigo, ou para o seu primo, ou para o seu irmão, você pode e deve usar contractions, usar phrasal verbs e ser informal. Até usar expressões como how's it going na introdução para perguntar como que ele tá, não tem problema nenhum, ok? Bom, gente, essas são as principais dúvidas que os meus alunos têm em relação à prova do IELTS. Eu espero ter te ajudado a entender um pouco melhor como ela funciona. E se você ainda ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.